nós vamos fechar o argumento da semana em favor da literalidade do livro de Gênesis. E para mim, na verdade, esse fechamento do argumento, ao mesmo tempo apresenta com ele um outro argumento, que para mim é o mais forte de todos, a favor da literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia. É o fato de Jesus considerar Gênesis como sendo literal. Se para você Jesus é alguém pelo menos digno de confiança, você deveria acreditar na interpretação que Cristo deu ao livro de Gênesis. Agora, se você é um cristão que, como eu, além de crer que Cristo é digno de confiança, mas também é o Criador de todas as coisas, aí você não terá dúvida alguma da literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia, porque Cristo, sendo o Criador da vida, ele esteve presente lá. Então ele sabe melhor do que ninguém se os dias de Gênesis são literais ou não. Vamos ver então qual é a opinião de Jesus a respeito do assunto. E independente da forma como você crê acerca de Jesus, você pode ao menos considerar a possibilidade de Gênesis ser literal. Se você crê que Cristo é digno de confiança, por ter sido uma pessoa que dividiu a história em antes e depois de Cristo, se você crê que Cristo é digno de confiança porque ele tinha uma inteligência emocional e uma intelectualidade acima da média, você deve ao menos considerar esta possibilidade de Gênesis ser literal. Agora, se você é um cristão que, além de crer nisso que eu já falei, ainda crê na divindade de Cristo, então você não vai ter dúvida alguma da literalidade do Gênesis, porque Cristo, o Criador, esteve presente, e se ele criou, ele sabe como ele criou as coisas, então não tem como duvidar dele em relação a isso. Em vários textos nos evangelhos, Jesus confirma a literalidade do Gênesis, mas eu vou ler um deles para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 4 e 5. Aqui Jesus se encontra discutindo, diríamos assim, instruindo os fariseus acerca do casamento e divórcio, algo que eles haviam distorcido. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Neste relato, Cristo demonstra a crença de que Gênesis descreve a criação da forma correta, demonstrou crer na existência de Adão e Eva, demonstrou crer na literalidade do Gênesis. Eu aceito e vejo e tenho razões de sobra para acreditar na interpretação que Cristo deu ao livro de Gênesis. E a principal razão, por exemplo, é a de ele ser o Criador de todas as coisas. O evangelista João, ao falar de Jesus, disse em João 1:1-3: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nada do que existe foi feito sem a presença do Verbo divino, que é uma referência aqui a Cristo como agente ativo da criação. Ele é chamado de Verbo por ser o agente ativo da criação. Tanto que no João 1,14 dizia: o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então você pode ler João 1:1-3 da seguinte forma: no princípio, Jesus era o Verbo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas só foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo, tanto na sua
natureza humana, reconheceu a literalidade do Gênesis, e aqui esse texto nos mostra que Cristo é divino e que, portanto, ele sabe melhor do que ninguém a forma correta de interpretar o livro de Gênesis. E se ele interpretou o livro de Gênesis de forma literal, é óbvio que um cristão que segue a Jesus de verdade não vai fazer diferente. Você vê também que o apóstolo Paulo interpretou o Gênesis de forma literal em Romanos 1:20. Você vê que Tiago também interpretou Gênesis de forma literal, bem como os dias da criação, obviamente, em Tiago 3:9. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:20. Judas, em Judas 1:11 e 1:14. Então, todos os autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento, mas especialmente Cristo, que dividiu a história e que é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, todos acreditavam na literalidade dos 11 primeiros capítulos da Bíblia. E você e eu deveríamos considerar isso com muito carinho. Sabe por quê? Vou repetir algo que eu disse aqui ao longo da semana. Se os primeiros 11 capítulos da Bíblia não forem literais, não existe base para a nossa fé cristã. Porque por exemplo, se os 2 primeiros capítulos não são literais, se a semana não é composta por dias de 24 horas literais, então o capítulo 3 também é simbólico. Se o capítulo 3 não é literal, a existência de Satanás usando a serpente não é algo literal, então não há um conflito entre o bem e o mal literal. Consequentemente, não há um pecado literal. Consequentemente, não precisamos de um salvador literal. Consequentemente, não haverá ressurreição dos mortos de forma literal. E consequentemente, não haverá a segunda vinda de um salvador literal para buscar aqueles que creram nele. Então você percebe? A literalidade do livro de Gênesis é a base para a sua fé e a sua experiência religiosa. Por isso não leve isso em conta e não leve isso como se fosse algo de pouca importância. Aprofunde-se cada vez mais, porque isso vai solidificar a sua fé e você vai poder ter respostas para prover as pessoas com respostas embasadas, bíblicas, científicas, apresentadas de forma amorosa, respeitosa, para que as pessoas vejam da loucura da vida sem Deus, da loucura que é tentar harmonizar o relato bíblico da criação com a teoria macroevolutiva das espécies. Muito obrigado por sua companhia preciosa ao longo desta semana. Espero que você continue na próxima semana acompanhando esse estudo do trimestre, em que estamos estudando sobre o livro do Gênesis, e com certeza o estudo da outra semana também será uma bênção para nós. Nós vamos ver a Bíblia como história. Esse trimestre está nos ajudando a interpretarmos a Bíblia de forma correta. E nessas 2 últimas semanas aprendemos sobre a interpretação do Gênesis. Vamos ver como que a Bíblia narra a história, como que podemos crer na fidedignidade histórica das Escrituras. Isso é o que estudaremos na semana que vem. Um abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas,
para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos, para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você. Entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.